Gilberto caminhava ao longo da avenida a passo rápido e pensava com arrependimento que não havia estacionamento mais próximo do escritório. Ele lançou um olhar pela animada feira de rua, espontaneamente montada na pequena praça, e não percebeu imediatamente o que havia chamado sua atenção. Quando se aproximou, notou uma garotinha de cerca de 12 anos vendendo alguns enfeites e bijuterias. Não parecia surpreendente. Muitas crianças trabalham meio período hoje em dia, lavando carros, distribuindo panfletos. Mas algo feriu Gilberto por dentro. Ele não percebeu como, de repente, estava ao lado dela e pegou uma das pulseiras com uma rosa naquele momento. Sua garganta apertou e as memórias que ele havia afastado por um ano caíram sobre ele com uma força terrível. Sua filha de 6 anos, Lívia, também havia tentado fazer pulseiras assim, mas agora ela estava morta. Há quase um ano, ela foi morta sob as rodas de um carro. Gilberto se culpava pela morte da filha, porque se não tivesse se distraído por um minuto em uma ligação telefônica, a menina teria sobrevivido. Um momento foi suficiente para a criança sair correndo da cerca do parquinho em direção à rua atrás da bola e ser atropelada por um carro naquele dia. Parecia Gilberto e sua esposa, Doroteia, que suas vidas haviam acabado, pois não há dor pior do que a morte do próprio filho. Mas o pior estava por vir, pois eles tiveram que continuar vivendo, comer, beber, respirar, entendendo que tudo isso era sem sentido e até mesmo tentando não pensar e lembrar daquele pesadelo, sempre havia algo que reavivava aquelas terríveis memórias, como essa pulseira. No momento para se distrair, Gilberto perguntou à garota se ela fazia todas aquelas pulseiras sozinha. Ela respondeu afirmativamente e olhou para Gilberto surpresa. Ele encarou aqueles olhos, uma tonalidade rara de esmeralda, e lembrou novamente de sua pequena filha morta. Ela tinha os mesmos olhos que ele, e a garotinha se parecia sutilmente com Lívia. Apenas mais velha. Enquanto ele pensava em todas essas coincidências, a garota começou a mostrar a ele outros itens de adorno e disse que frequentemente os vendia ali e até poderia fazer algo personalizado. Gilberto olhou para a garota e percebeu mentalmente que ela era de uma família pobre, vestida de forma bastante simples, e de repente, para si mesmo, perguntou quanto isso tudo valia. Quanto custa tudo isso? Quero comprar tudo. A garota disse a Gilberto o preço e ele tirou a carteira e pagou. Obviamente, ele não queria os adornos. Ele apenas queria ajudar aquela garota que o lembrava tanto de sua filha. Ele se perguntava em que ela gastava o dinheiro que ganhava, e a resposta dela chocou o homem. Novas contas, mantimentos, pão, leite. Às vezes eu ganho bastante dinheiro, como hoje. A garota respondeu com um sorriso. Hoje temos o suficiente para a carne. Vamos fazer sopa com a mamãe. Gilberto não entendia que tipo de pais não podiam dar ao filho o que ela precisava. Ele pensou que nunca permitiria que isso acontecesse com sua filha. Ele sabia muito bem o que era pobreza e tinha feito tudo para garantir que sua família não precisasse de nada. Mas ele tinha dinheiro agora, mas não tinha mais sua filha. Depois de pegar as compras, Gilberto vagou em direção ao carro estacionado. Depois de se acalmar, ele continuou seu caminho. Mas seus pensamentos continuavam voltando para aquela garota. Não era pena pela criança desafortunada. Era um sentimento estranho e inexplicável que o fazia pensar nela repetidamente. Talvez ele a visse como sua Lívia, como ela nunca mais seria. Em casa à noite, ele não conseguiu guardar seus pensamentos para si mesmo e os compartilhou com sua esposa. Doroteia, não entendo o que está acontecendo comigo hoje. Conheci uma garota na rua que se parecia muito com Lívia. Tenho certeza de que é exatamente como nossa filha seria em alguns anos. Gilberto murmurou imediatamente e percebeu imediatamente pelo rosto de sua esposa que havia causado uma grande dor a ela. Você quer partir meu coração completamente? Quase gritou sua esposa. Não, claro que não. Estou apenas chocado.
E isso me pareceu tão estranho. Gilberto murmurou e contou à esposa todos os detalhes daquele encontro e até mostrou a ela os trabalhos em contas que havia comprado. Doroteia chorou ainda mais e seu marido a acalmou por um longo tempo. Mas ainda pediu para ela ir com ele no dia seguinte para ver a garota e talvez até levar alguns presentes e comida para ela. Doroteia não entendia por que Gilberto precisava de tudo isso, mas não discutiu e finalmente concordou. Quando o casal chegou ao mercado no dia seguinte, a garota não estava lá. O homem descobriu com uma das vendedoras locais que o nome dela era Rosa Maria. Ela tinha 11 anos e morava com a mãe doente. Como descobriram, a garota não só tinha que fazer todo o trabalho doméstico, mas também trabalhar para ganhar dinheiro para comida, pois toda a pensão por invalidez da mãe era gasta com remédios. Além disso, a mulher tagarela disse que Rosa Maria nunca havia conhecido seu pai e que sua mãe, Nela, nunca havia sido casada. Sob o pretexto de fazer um grande pedido, Gilberto e Doroteia descobriram o endereço de Rosa Maria e, como agradecimento pela informação, compraram meias de lã quentinhas dela. Eles foram visitar a garota e no caminho pararam em um supermercado e compraram os mantimentos necessários. Quando chegaram à casa da garota, a porta foi aberta por Rosa Maria. Gilberto a cumprimentou e lembrou que havia comprado todas as pulseiras no dia anterior e que tinha vindo com sua esposa para fazer um novo pedido, pois tinham gostado muito do que ela fazia. Doroteia sorriu calorosamente e pediu à garota que mostrasse seus outros trabalhos. A garota ficou lisonjeada e surpresa, mas ao mesmo tempo não conseguia esconder sua alegria. Vou mostrar tudo, está no meu quarto, mas vou avisar minha mãe agora. Ela está deitada ali. A garota entrou na sala ao lado, e Doroteia olhou para o marido surpresa. Gilberto, ela não se parece com Lívia. Ela se parece com você. Como isso é possível? Ela não teve tempo de fazer suas suposições porque Rosa Maria os chamou para o quarto de sua mãe. Atrás de uma pequena divisória, havia uma mulher ainda jovem, mas muito pálida. Ela olhou por trás da divisória, deu uma olhada no homem e não conseguiu desviar o olhar. Gilberto, você nos encontrou! Exclamou Nela, olhando para ele com espanto. Gilberto, que entendeu tudo de uma vez, disse para Doroteia e Rosa Maria irem para a cozinha por enquanto. Nela e ele precisavam conversar. Rosa Maria ficou surpresa, mas Doroteia também entendeu tudo, abraçando a garota pelos ombros. Ela deixou sair do quarto calmamente. Gilberto sentou-se em uma cadeira ao lado da cama, e sua mente instantaneamente repassou todos os eventos daqueles dias distantes que os separaram dessa mulher. Ele e Nela tinham estudado juntos na faculdade. Haviam se amado e planejavam se casar. Nela era a garota mais encantadora da turma. E muitos tentaram conquistá-la. Até mesmo seu amigo Alberto. Mas ela escolheu Gilberto entre todos eles. E naquele momento, Alberto se afastou, mas ele nutria ressentimento e tentava de todas as formas difamar Nela aos olhos de seu amigo. Alberto constantemente dizia a Gilberto que ele havia decidido se casar cedo e insinuava frequentemente o comportamento indigno de Nela. Gilberto nunca levou as palavras raivosas de seu amigo a sério. Ele entendia que era por causa de seu ressentimento que ele dizia aquilo. E, portanto, nunca ficava com raiva. Gilberto estava se preparando para o casamento. Ele já havia comprado as alianças e estava prestes a marcar a data do casamento. Mas tudo acabou de forma diferente. Em seu caminho para a casa de sua amada com um anel e um buquê, ele parou na casa de seu amigo a pedido dele. Quando Alberto, sem camisa e desarrumado, abriu a porta, Gilberto viu Nela dormindo em seu sofá. Ele pulou em direção à garota e começou a sacudi-la com força. É assim que você me ama, né? Eu te odeio. Alberto, você pode ficar com ela. Eu não a quero mais. Gilberto gritou com raiva.
O que está acontecendo? Nela murmurou incoerentemente. Ele percebeu que ela também estava bêbada e, com nojo, saiu do apartamento. E então tudo se tornou como um nevoeiro. Primeiro, ele se embriagou em uma companhia duvidosa. Depois, mal conseguiu chegar em casa. Nela tentou falar com ele e explicar tudo várias vezes, mas ele não queria ouvir. Em seguida, ele se transferiu para outra faculdade e partiu. Ele trabalhou, construiu sua carreira e ficou muito tempo sem namorar devido à desconfiança, até que conheceu Doroteia. O antigo amor parecia distante e irreal para ele e foi esquecido. E agora ele a reencontrou. E em circunstâncias tão estranhas, ele não sentia raiva ou ressentimento contra Nela, apenas uma pontada de pena. E agora ele era atormentado por apenas uma pergunta. Nela, me desculpe, mas estou aqui acidentalmente. Rosa Maria é minha filha, não é? Veja, ela se parece muito com você. Eu estava prestes a te contar sobre a gravidez, mas aconteceu assim. Eu não sei como Alberto armou isso. Mas Gilberto não queria ouvir as explicações novamente, porque agora não havia mais sentido nelas. Mas Nela insistiu, espere, eu não quero que você pense mal de mim. Afinal, em breve eu estarei partindo deste mundo. Mas não é isso que eu quero dizer. Eu não te traí. Alberto me chamou para a casa dele. Ele disse que você estava chegando. Então ele me deu um chá com alguns comprimidos para dormir. Quando você chegou, eu tinha acabado de acordar. Eu me sentia muito mal, tentei te explicar tudo, mas você não me deu uma chance. E então eu me ofendi. Decidi que viveria sozinha com o bebê. E eu teria feito isso, se não fosse pela minha doença. Gilberto olhou para sua antiga namorada e não conseguia acreditar que a vida os tratara tão injusta e cruelmente. Ele perguntou a Nela como poderia ajudá-la e percebeu que a doença de Nela era incurável. E não havia nada que pudesse fazer. Ele também contou sobre sua tristeza, sobre sua filha que havia perdido não fazia muito tempo. Nela sinceramente simpatizou com Gilberto, pois a perda de uma criança era a pior coisa do mundo. E ela agora se preocupava apenas com uma coisa. O que aconteceria com Rosa Maria? Porque se ela morresse, a menina seria enviada para um orfanato. Gilberto, eu te imploro, quando eu morrer, não abandone Rosa Maria. Leve-a para você. Veja, ela é sua filha. Ela não vai te causar problemas. Ela é inteligente e sabe fazer tudo sozinha. Deixe-me morrer em paz, sabendo que minha filha está em boas mãos. O que você está dizendo? Claro que Rosa Maria vai morar conosco. Com você e sua esposa. Ela concordará? Acho que ela é muito legal. Chame-a. Quero conversar com ela. Gilberto levantou-se, beijou Nela na bochecha fria e saiu. Ele pediu a Doroteia que entrasse para ver Nela. E ele mesmo sentou-se em um banco e olhou intensamente para sua filha. Rosa Maria, você sabe que eu sou seu pai, não é? Uau, e minha mãe me disse que você viria um dia e que todos ficaríamos juntos. Como isso vai dar certo agora? E a sua esposa? Ela é tão legal. É complicado, querida. Mas prometo que todos ficaremos juntos com certeza. E Gilberto percebeu que a garota sabia que sua mãe logo partiria. Mas havia tanta esperança brilhando em seus grandes olhos verdes que ele não conseguiu dizer nada. Em breve, Doroteia saiu do quarto, e pela expressão em seu rosto, Gilberto percebeu que a conversa não foi fácil para ela. Gilberto e Doroteia se despediram calorosamente de Rosa Maria e prometeram voltar novamente no carro. Doroteia não aguentou e começou a chorar amargamente. Ela chorava de pena e dor por aquela garotinha cuja mãe estava morrendo e ninguém podia fazer nada.
Ela sentia pena de Nela, que era tão atormentada por sua doença que sonhava com a morte, e apenas se preocupar com sua filha lhe dava alguma força para viver. Ela soluçava e jurava que faria qualquer coisa por aquela menininha. Qualquer coisa que ela não pôde fazer por sua filha falecida. Ela repreendeu Gilberto por ter vivido tantos anos sem saber nada sobre sua filha. Seu marido tentou tranquilizá-la, mas ele mesmo estava pensando, atormentado por lembranças. Após o nascimento de Lívia, os médicos disseram a Doroteia que ela não poderia ter mais filhos. E após a tragédia, quando ele sugeriu a possibilidade de adoção, Doroteia recusou. Ela acreditava naquela época que ninguém seria capaz de substituir Lívia, e seria difícil amar a criança de outra pessoa. E agora Gilberto estava cheio de dúvidas. Pois, Doroteia estava emocional, disposta a fazer qualquer coisa pelo bem de Rosa Maria. Afinal, Rosa Maria era sua própria filha. Mas Doroteia seria capaz de aceitá-la como sua em casa? A mulher percebeu o que seu marido estava pensando. Você acha que eu não posso ser uma boa mãe para sua filha? Gilberto queria discordar, mas sua esposa o interrompeu. Eu não vou me tornar a mãe dela. Ela já tem uma mãe e não precisa de outra. Ela é grande o suficiente para amar uma estranha como sua própria mãe. Gilberto ficou chocado. Ele teve o horrível pensamento de que Doroteia não queria que eles adotassem Rosa Maria e agora não sabia o que deveria fazer. Ele não estava pronto para terminar com Doroteia, mas também não abriria mão de sua filha. Ele estava prestes a cair em desespero. Mas Doroteia explicou tudo. Ela disse que havia muitas outras formas de relacionamento e que estava pronta para elas. Se Rosa Maria não a aceitasse como mãe, então Doroteia poderia ser apenas sua amiga, o que não seria tão ruim. Assim, Doroteia estava determinada a fazer tudo por Nela e Rosa Maria. Ela os ajudaria até que a mulher morresse e depois levaria Rosa Maria consigo. Ela estava preparada para o fato de que talvez tivessem que esperar muito tempo para que Rosa Maria os aceitasse como parentes. E talvez isso nunca acontecesse. Gilberto concordou com sua esposa em muitas coisas e mais uma vez ficou convencido de que não havia cometido um erro ao escolhê-la como sua parceira de vida. Não importasse o que acontecesse, ele aceitaria qualquer decisão que Rosa Maria tomasse, pois, essencialmente, ele era culpado perante ela. Ele foi o responsável por deixar sua mãe grávida. E assim eles sobreviveram da melhor maneira possível. Talvez toda a situação também tenha causado a doença. Igualmente difícil e complicada foi a conversa entre Rosa Maria e sua mãe naquela mesma noite. A garota sentou-se à beira da cama, segurou a mão de sua mãe e começou a perguntar sobre seu pai. Acima de tudo, ela queria saber como eles viveriam juntos. Agora que seu pai estava casado, sua mãe olhava seriamente para Rosa Maria. Filha, estou emocionada que seu pai tenha sido encontrado. Mas eu não preciso mais dele. Agora eu posso morrer em paz, sabendo que você não será mandada para um orfanato e poderá viver em uma boa família com seu próprio pai e sua esposa. Ela é uma mulher muito boa e gentil. Ela será minha mãe? Mas eu só quero você, mãe. Meu bebê. Isso é impossível. Mas você deve se lembrar que as mães nunca morrem. Elas permanecem para sempre nos corações de seus filhos. Eu sempre estarei com você em seu coração. Doroteia pode se tornar uma boa amiga. Ela certamente vai entender você. Ela mesma perdeu sua filha e sabe o que é a perda de um ente querido, e não exigirá o impossível de você. Então, Nela contou à filha chorando como um homem maligno havia cruelmente separado ela e o pai de Rosa Maria, e nem ela nem ele eram culpados pelo que havia acontecido. Foi o destino. Aconteceu. Mas agora ela estava certa de que Rosa Maria ainda seria feliz. E se você quiser chamá-la de mãe, eu não ficarei ofendida.
Assim vocês ficarão mais próximas uma da outra se você a chamar de mãe. Mamãe, eu nunca vou amar Doroteia como eu te amo. Só você é minha mãe. Percebendo que já estava tarde e que a mãe provavelmente estava cansada de toda aquela conversa, Rosa Maria trouxe seus remédios e a colocou na cama. Ela se sentou ao lado da cama de sua mãe e pensou que definitivamente se tornaria médica quando crescesse e trataria as doenças mais graves para que pelo menos algumas crianças não fossem privadas de suas mães tão cedo. Assim, em duas casas, houve essencialmente a mesma conversa que esclareceu muitas coisas para todos os participantes dessa triste história. No dia seguinte, Gilberto tratou de organizar a paternidade. Não foi difícil porque ninguém contestou. E então os dias dolorosos para todos se arrastaram. Gilberto e Doroteia frequentemente iam visitá-los. Doroteia conversava com Nela sobre muitas coisas, tentando descobrir tudo sobre Rosa Maria, até os menores detalhes, percebendo como Doroteia estava se preparando responsavelmente para seu papel futuro. Nela se acalmou. Rosa Maria, aos poucos, também se acostumou com seus novos parentes. Eles frequentemente saíam para passear com seu pai, conversavam, e a garota cada vez mais pensava que uma boa vida aguardava, mesmo sem a presença de sua mãe. Os pensamentos sobre a morte iminente de sua mãe a mantinham acordada e aterrorizada. 6 meses depois, finalmente aconteceu. Percebendo que a condição da mulher estava muito ruim, Doroteia frequentemente passava a noite na casa de Nela e Rosa Maria. E então, em um dia, ao acordar, Doroteia percebeu que Nela havia partido. A mulher havia falecido tranquilamente em sua cama, com um sorriso pacífico em seu rosto exausto. Rosa Maria acordou e chorou ao lado da cama de sua mãe por muito tempo, até que a levassem embora. Depois disso, Doroteia levou a garota para a casa dela e de Gilberto. Após o funeral de Nela, ela se tornou oficialmente filha de Gilberto e Doroteia. Mas ela não a chamava de mãe, embora tivesse se apegado muito a ela. Às vezes, ela perguntava se Doroteia não se ofendia por ela chamá-la pelo primeiro nome, e a mulher sempre tranquilizava a garota, dizendo que ela entendia tudo e estava feliz por elas simplesmente terem um bom relacionamento, e o relacionamento era tão maravilhoso que estranhos não tinham ideia de que Doroteia não era a mãe biológica de Rosa Maria. E então, em um dia, quando vários anos haviam se passado, Doroteia finalmente ouviu de sua enteada o tão esperado amanhã no Dia das Mães. Sabe, eu sempre te chamei de mãe na frente dos meus amigos e professores, mas nunca tive coragem de dizer isso diretamente. Então, hoje eu gostaria de te agradecer por todo o seu amor. Eu te amo, mãe, minha querida. Doroteia havia amado Rosa Maria impetuosamente desde o primeiro encontro. Eu te amei como se fosse minha própria filha. Sempre lembraremos de sua mãe, mas isso não vai nos impedir de nos amarmos. E assim viveu essa família completa e feliz, unidos não apenas pelo amor e respeito mútuo, mas também pela memória daqueles que haviam partido para sempre.